Conforme combinado, estou eu aqui fazendo o resumo da live sobre pedofilia na internet. Essa live foi apresentada por mim e pela doutora Dani, advogada especialista em crimes virtuais. Doutora Dani está concluindo agora o doutorado dela em Barcelona, cidade onde ela reside, e foi extremamente gentil conosco, compartilhando esse conhecimento que ela traz de um assunto que eu entendo como do mais alto nível de sensibilidade, de atenção. Deixar de falar sobre o assunto não melhora, não protege os nossos filhos. Todo o pai, toda a mãe se preocupa com a pedofilia dentro da internet também, mas não sabemos muitas vezes como agir. E não sabendo como agir, a gente entra num circuito da proibição, proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe aquele outro, mas talvez isso sim estimule a criança a querer fazer coisas escondidas. Isto sim pode ser o estopim para ela querer mais e mais. Falar sobre o assunto, mas principalmente saber o que falar é seu dever. E conhecimento é pré-requisito para entrar nesta seara, vamos dizer, e dentro desse canal com o seu filho, com a sua filha. Vamos lá? Conforme dito, trarei aqui todo o resumo dessa live. Vamos aos sinais. Atenção! O pedófilo, ele nunca vai ter idade de adulto. Ele sempre vai ter a idade parecida com a idade do seu filho, parecida com a idade da sua filha. A diferença é que ele vai ser muito legal, muito legal. Afinal de contas, ele é um adulto que está entrando na mente do seu filho, que está entrando na mente da sua filha. Tem que ter afinidade, tem que ter conexão, tem que ter coragem, tem que ter admiração. E neste primeiro estágio, neste primeiro momento, o seu filho, a sua filha vai começar a falar muito deste amigo novo, muito desta amiga nova que tem na internet. E é o momento para você, erguer a orelha e ficar atenta a absolutamente tudo que é dito. Pergunte aonde conheceu, pergunte como faz, pergunte o nome completo dele, pergunte se sabe onde mora. Seja sutil com essas perguntas, não faça um interrogatório uma atrás da outra. Seja leve, vá conversando e extraindo essas informações da sua criança. Identifique se em algum momento este contato vai para o WhatsApp, vai para o celular. Isso é muito importante. Identificando que este contato desse amigo muito legal, desta amiga muito legal, está ali nos contatos dos seus filhos, dá uma atençãozinha especial, olha para aquilo de vez em quando e alerta máximo se em algum momento o histórico da pergunta estiver apagado. Se o histórico da pergunta está apagado, este é um dos sinais que você deve dar atenção. Então, falamos do primeiro, que vai ser uma pessoa, um cara, um amigo muito legal. Segundo, se o telefone vai para o WhatsApp. Terceiro, se tem conversa com esse amigo, com essa amiga e qual é o histórico da conversa. Quarto, acompanhe o apelido, o possível apelido, o nickname nos jogos que eles fazem online ou mesmo nas comunicações entre relações virtuais ali que dentro da própria escola tem. Essas informações, elas também podem ser passadas para os avós. Então, caso seu filho fique com os avós, também que tenha esse cunho de atenção. Alguns outros sinais é você perceber no seu filho que ele, por exemplo, enrijece a hora que tem um toquezinho no WhatsApp ou mesmo no telefone. É aquele sinal de mensagem onde você percebe que a sua filha, que o seu filho tem uma mudança de comportamento, enrijece tônus muscular.
Se todas as vezes que esse telefone toca, se todas as vezes que essas mensagens são enviadas, o seu filho e a sua filha saírem desse ambiente, também é um momento de dar atenção. Fique atenta também à mudança de comportamento. Cuidado, porque a criança vai crescendo e os pais tendem a mascarar essas alterações de comportamento, dizendo coisas do tipo, é coisa da fase, é coisa da idade. Fique atento. Pode ser que a sua criança fique muito carente, muito apegada e queira até voltar a dormir com vocês, ou mesmo ficar muito se encolher, querer ser protegida, ou mesmo muito agressiva. Fique atenta a essa mudança radical de comportamento e lembre de dar uma olhadinha nesse celular, de dar uma olhadinha nessa internet. Existem sim pessoas, e eu respeito, mães, pais que entendem que a privacidade do seu filho é mais importante do que esse cheque. Eu, mãe Kellen, não concordo com isso. Eu olhava sim de vez em quando, dava uma checada sim de vez em quando, me entendendo como adulta responsável pelaquela criança, por aquele adolescente. Sim, eu olhava e não falava, né, só identificava. E caso você faça isso, que eu não estou estimulando, eu estou falando o que eu fazia e o que eu não desaprovo que seja feito, você vai identificar nessas conversas com o seu filho, com os amigos deles, você vai identificar palavrões, você vai identificar uma comunicação informal, você vai identificar erro de português. Não caia na besteira de querer educar o seu filho por aquele viés. Permita que ele seja o que ele é com os amigos dele. Eduque nas entrelinhas, nas situações em casa, traga situações que evidenciam determinado comportamento, fale sobre ele, você tem outros recursos. Se você fizer algum apontamento ou demonstrar algum tipo de controle nas redes sociais com o seu filho, com a sua filha, você será bloqueado na adolescência. Ah, mas isso não vai acontecer comigo lá em casa, mas isso de jeito nenhum. Será mesmo? Tem alguma mãe que você conhece que diz que isso jamais aconteceria na sua casa e acabou acontecendo? Conhece alguma mãe que tenha batido na mesa e falado: meu filho não vai ser assim, não vai dizer isso, não vai agir dessa forma, e quando você identifica está acontecendo tudo isso dentro da sua casa? E por que seria diferente então nesse período da adolescência? É um risco, certo? Então você vai atuar só quando realmente necessário. Indo ainda dentro do nosso assunto sobre a pedofilia na internet, vamos falar um pouquinho de como prevenir. Caso seu filho tenha já o WhatsApp, tenha celular, o celular deve ser uma regra não dormir no quarto junto com a criança. Você pode dar como justificativa, junto com o adolescente também, você pode dar como justificativa aquelas ondas que o próprio celular emite. Então, por esse motivo, o celular fica numa caixinha no seu banheiro da sua suíte, ou mesmo numa caixinha na prateleira na sala, não importa. Esse celular, ele fica fora do quarto. Caso seu filho já tenha WhatsApp, já tenha celular e o celular já vá dormir junto com a criança, sente e converse, diga: meu filho, minha filha, olha só, dentro do quarto, na internet, a mamãe tem preocupação e eu não consigo dormir direito e eu confio em você. Isso é muito importante você dizer para o seu filho, para sua filha: eu confio em você. A questão é que na sua idade existe especialistas na minha idade que fazem com que você não identifique os perigos que você pode correr. E é meu dever de mãe ter atenção com isso. Então, por esse motivo, também o celular fica fora do quarto.
É uma regra, pode ser construída, pode ser tratada, pode ser alinhavada melhor? Pode. Vai depender do temperamento da sua criança, vai depender da idade da fase, vai depender do seu momento de vida também em relação a essa negociação, e é esse tipo de serviço que eu faço. Eu construo esses combinados, essas negociações, eu deixo amarrado para que você em casa conduza junto com a sua família. Outro alerta, outro sinal, outra medida preventiva que você pode ter com o seu filho, com a sua filha, que a doutora Dani até trouxe, a alfabetização digital, e não proibir, não é mesmo? É saber lidar com a tecnologia. E aí vamos lá naquela direção. Como que eu vou falar sobre as redes sociais com meu filho, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, que esteja essas redes no privado. E você vai deixar algo bem claro para sua filha, para o seu filho, que é sim para eles aceitarem todo mundo que quiser seguir eles, porque isso na idade deles é muito importante. A questão é que, por estar no privado, eles é que vão abrir a porta para essa pessoa entrar. Então, abrindo a porta, você pode fazer analogia aqui em casa, quando chega alguém abre a porta para a pessoa entrar, e só então ela consegue. Dentro da sua casa, que é o seu Instagram, que é o seu Facebook, que é o seu Twitter, isso deve acontecer da mesma maneira. Não quer dizer que você vai bloquear, não vai deixar ninguém entrar, ou mesmo vai ter um limite de seguidores, não. E sim que você vai permitir que todos entrem pela porta da frente e que você saiba quem é. Outro alerta, outra atenção que você deve dar é para o nickname do seu filho nos jogos e nas redes sociais. E o que seria o nickname? É aquele apelido que eles dão, que eles se colocam para eles jogarem e para eles serem encontrados. Geralmente, um pedófilo que identifica um nickname com um palavrão muito grande, ele já identifica que ali tem uma criança e que essa criança não é assessorada pelos pais. Porque certamente, se essa criança, se esse adolescente tivesse pai, tivesse mãe, ela não teria usado aquele palavrão enorme, ou então, não muito bonito, para se intitular, para ser achada. Então, pergunte. E aí agora, a minha pergunta para vocês. Você sabe o nickname do seu filho? Você sabe o apelido que o seu filho tem nas redes sociais? Pergunte para ele. Não brigue se tiver algo que você não aprova. Negocie, converse, fale sobre os perigos, entre em contato comigo se você precisar, mas este não é o momento de romper laços, não é o momento de impor coisas assim de cima para baixo que descem seca. Não, esse é o momento mais delicado. Uma outra atenção bem especial é a pergunta: se o seu filho comete um erro, qual a voz que vem na sua mente, visualizando, tendo a ideia ali, a imagem do seu filho? Seria a voz: putz, meu pai vai me matar quando ele souber. Ou eu preciso contar pro meu pai. Eu preciso contar para minha mãe sobre isso. Qual das duas frases você acha que o seu filho diria em caso de cometer um erro, em caso de uma situação de perigo? A 1 ou a 2? É uma reflexão sobre a sua parentalidade. O que o pedófilo faz, geralmente, com a legalzice dele, é trocar um jogo, é trocar alguma coisa bacana por uma foto. Uma vez que essa criança enviou essa foto, vem mais pedidos de fotos e mais pedidos de fotos. No momento que essa criança, que esse pré-adolescente se nega a enviar ou entregar essas fotos, o pedófilo se apresenta e diz que vai entregar essas fotos para os pais e para as mães, para o pai e para a mãe, que vai enviar essas fotos para os colegas, que vai jogar essas imagens nas salas dos jogos virtuais. E no caso da adolescente, que a doutora Dani trouxe na live, ela pensava que ela estava com o primeiro namoradinho dela, uma pré-adolescente, 12, 13 anos. O mundo dela desabou e começou a ser chantageada que aquelas imagens
iriam para as redes sociais daquela pré-adolescente. Então, se você se colocar no lugar de uma criança, se você se colocar no lugar desse pré-adolescente, começar a ser chantageado para fazer vídeos, para fazer imagens, para entregar isso para essa pessoa no momento que ela se nega a isso ser jogado na internet, a decepção do pai, a decepção da mãe, essa criança desenvolve síndrome do pânico, anorexia, depressão, automutilação, é uma pressão muito forte para pouca condição de dar conta mesmo desse sentimento todo que envolve, porque você enquanto filho vai sim decepcionar tua mãe e teu pai, você enquanto filho vai sim constranger ou se constranger em relação a seus amigos, você sim vai ser lembrado por aquela situação para o resto da sua vida, e para a criança, para o adolescente, o resto da sua vida é o resto da vida mesmo. Não é como a gente que tem esse entendimento maior sobre as situações. Às vezes o pai e a mãe, com a boa intenção de ser respeitoso, não conseguem colocar esses limites ou mesmo falar sobre esses assuntos e precisam de ajuda para estruturar essa conversa, para trazer ela de uma maneira limpa dentro de casa, como método preventivo, como atenção redobrada, como a alfabetização digital. O pai e a mãe precisam de ajuda muitas vezes para falar sobre esse assunto. O pai e a mãe precisam entender como falar sobre esse assunto, que de fato não é fácil. E a estrutura de diálogo é necessária sem imposição, sendo respeitosa, mas principalmente gerando vínculo. E é isso, e são essas as orientações que eu dou para que dentro da sua casa você trabalhe nesse modelo preventivo com o seu filho, com a sua filha, diante da personalidade de cada um. Não se engane, o perigo está dentro da sua casa. Não se engane, se ele ainda não está, é porque os seus filhos não têm a idade para que isso de fato aconteça. Os jogos virtuais é terra de ninguém. Por mais crivo que se tenha ali, existe sim a mente doente, existe sim uma mente maquiavélica, existe sim uma mente de adulto buscando satisfazer ali os seus desejos dentro da patologia. Então, proteger o seu filho é sua obrigação. Jogos online? Pode. É perigoso, tem que ter horários, tem que ter atenção redobrada e tem que estar com um canal de comunicação com seu filho aberto. Ok, aconteceu, seu filho não aguentou mais e chegou e desmontou, desmoronou, contou para você, ou então você descobriu. Segure todos os seus instintos, controle-se. Se você viu, se você está vendo este vídeo, você já vai ter esse recurso. Se você é mãe, se você é pai, envia esse vídeo para alguém, envia, porque o pedófilo está em todas as casas com crianças que têm acesso à internet. Então, faça essa gentileza. Descobriu ou seu filho veio e te contou? Controle-se. Esta é a minha orientação. Vá em busca de resolver pelos órgãos que estão predispostos a isso, que tem desde delegacia especializada ou mesmo dentro da sua cidade. Informe-se e recorra. Essas mensagens do celular não podem ser apagadas. Essas mensagens do celular precisam ser printadas. Se você pegar esse telefone e você falar com essa pessoa, acabou. Ela simplesmente vai desaparecer. Agora, se você levar isso para a delegacia, se você levar isso para quem é especialista para lidar com esse tipo de crime, isso tende a diminuir, porque acaba tendo uma investigação, tem um número de IP, que é um número do computador, e outras formas que eu não vou saber quais são, mas que certamente essas pessoas sabem. Acolha o seu filho, abrace e diga: você não tem culpa de nada. Aconteceu, vamos resolver juntos, tá tudo bem. Você não tem culpa de nada. Aconteceu, eu estou com você, tá tudo bem. A mãe tá aqui com você, o pai tá aqui com você. Você deveria ter falado antes, você não falou e a mãe entende os seus motivos. Tá tudo bem, vamos nos ajudar. E aí sim você vai procurar ajuda terapêutica
e tanto para a parte da criança quanto para a sua também, porque é uma barra muito difícil de uma mãe segurar sozinha, de uma família segurar sozinha, e a gente peca pela vergonha, pelo constrangimento, a gente acha que vai expor menos os nossos filhos, não falando, não indo atrás, não trazendo a questão à tona. Trazer a questão à tona não significa sair falando para todos os vizinhos nem dentro da cidade. Existe sim um sigilo para questões desta natureza